Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia. Nesta sexta-feira, o nosso Evangelho é de Mateus, capítulo 12, versículos do 1 ao 8. Hoje nós vemos no Evangelho o Cristo se envolver em uma polêmica por causa da lei do sábado. Os judeus respeitavam muito, com uma lei bastante rigorosa, o dia do sábado como o dia do descanso, porque, sendo o sétimo dia da semana, é o dia em que Deus teria repousado depois de toda a criação, tornando-se assim uma lei a respeito de muitas coisas que poderiam e não poderiam ser feitas neste dia do descanso, dia do repouso, dia do sábado. E Jesus queria mostrar para as pessoas que havia um entendimento que não estava muito correto dentro dessa lei, é que às vezes para poder se cumprir a lei, a vida da pessoa acabava ficando prejudicada. Era uma lei que trazia algumas dificuldades para que as pessoas tivessem a vida. Então acabava sendo uma lei que de alguma forma feria a vida da pessoa, a vida do ser humano. Então Jesus, com seus discípulos passando em um campo em dia de sábado, sentem fome e começam os seus discípulos a colher algumas espigas para se alimentar e para matar a fome. E diante disso, um grupo de judeus começa a criticá-los, dizendo: olha Jesus, os teus discípulos fazem num dia de sábado que não é permitido fazer, mas estavam com fome, precisavam se alimentar. E para se alimentar, obviamente, teriam que colher daquelas espigas para poder se alimentar. E isso, colher, não era permitido dentro daquela lei do sábado. E diante disso, Jesus traz um outro exemplo, falando sobre Davi, que comeu com os seus companheiros os pães do ofertório que somente aos altos sacerdotes era dado a possibilidade de comer, e fizeram isso porque estavam com fome e precisavam daquele alimento, transgredindo assim uma lei que era menor diante da vida da pessoa. E Jesus queria mostrar para aqueles judeus exatamente isso, que Deus gostaria, conforme Ele mesmo acaba citando neste Evangelho, de misericórdia e não de sacrifícios. É interessantíssimo também que Jesus fala que se os judeus, se aquelas pessoas que estavam questionando a Ele, tivessem compreendido o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício, eles não teriam ferido e matado tantas pessoas. E diante disso, nós precisamos nos questionar, sim, de maneira bem profunda, a respeito de como nós enxergamos as nossas práticas religiosas e, sobretudo, como nós olhamos as outras pessoas, se é com misericórdia ou se é com este olhar para julgar as pessoas diante de leis que nós conhecemos. Porque quando nós julgamos, muitas vezes nós também acabamos condenando, ferindo as pessoas, magoando, às vezes mesmo em nosso coração apenas, mas acabamos de alguma forma fazendo o mal para o outro, porque ainda algumas vezes parece que não entendemos o que significa isto que Jesus falou. Eu quero misericórdia e não sacrifício. É preciso olhar a outra pessoa com o valor da vida acima de tudo. É preciso olhar a outra pessoa com um amor de fato, com uma misericórdia de fato, porque assim nós podemos compreender a sua condição humana, que é exatamente a mesma que nós possuímos, e entender o quanto Deus é misericordioso para conosco, para sermos também misericordiosos para com as outras pessoas. Peçamos ao Senhor Jesus sempre o dom da misericórdia e de jamais, em nossa arrogância, ferirmos a qualquer outra pessoa. Que Deus nos abençoe.